irmãos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Nessa última aula, hein? Parece que ontem que começamos, mas é a nossa 12ª aula. E como você está vendo aqui, e prometi, temos aí uma convidada ilustre, né? A Fernanda, para a igreja local aqui, sabe que é minha esposa. Eu resolvi nessa última aula falar um pouco sobre a arte do relacionamento. O tema é perdão ou arrependimento, você escolha. É uma arma poderosíssima dentro do relacionamento. Ao longo dessas 11 aulas, eu falei de vários aspectos ou ferramentas que nós devemos usar no relacionamento. Olhamos as últimas duas sobre a arte do ouvir e a arte do falar. É óbvio que nós não temos, nem eu, nessas 12 aulas, esgotar o assunto. Para que vocês tenham uma ideia, nós falamos da apostila, né, Arte do Relacionamento, aqui nas minhas mãos. Nós estamos, na verdade, na página 23 da apostila sobre o assunto. Ela tem 42 páginas. Então, eu não tenho, evidentemente, a condição, em pouco tempo, de falar de tantas coisas em detalhes. Como eu falei em aulas anteriores, essa apostila ela foi projetada, escrita, com vistas a aperfeiçoar um conselheiro, um homem ou uma mulher de Deus, dentro da casa de Deus, recebendo pessoas. E nós adaptamos para colocar na internet, dentro do tema Arte do Relacionamento, enxugando os temas e o assunto para tentar ser útil a você. E talvez alguém possa perguntar por quê? Porque nós temos percebido, eu em particular lido com pessoas há bastante tempo, pelo menos há 20 anos, e nós percebemos que o maior problema de todos, dentro da família, dentro do relacionamento marido e mulher, pais e filhos, crente, irmãos e irmãos, pastor e ovelha, são relacionamentos. Nos relacionamentos mal construídos, há a possibilidade de todos os erros. E nós precisamos ter uma arte, uma capacidade de interagir, porque as pessoas são diferentes. Elas não são iguais. Por exemplo, quando pessoas chegam na igreja, elas vêm de famílias totalmente diferentes, formadas de forma diferente, altura diferente, digital diferente, conteúdo educacional diferente. E a tarefa é tremenda, porque a Bíblia diz que é uma só fé, um só pastor, um só Deus que opera tudo em todos. Então nós temos pela frente algo muito complexo a ser feito. Então, se alguém não tiver um pouco desse entendimento, eu afirmo, vai se machucar muito na caminhada. E eu queria que você hoje em particular, nós temos tomado a Bíblia o tempo todo como referência em tudo que comentamos. Então em Mateus capítulo 18, você pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus 18, nós vamos ler algo que Jesus educou como princípio, ou seja, base de postura educacional e doutrinária sob a perspectiva do relacionamento entre pessoas. Porque no relacionamento eu posso usar todas aquelas ferramentas. Posso ser apto para ouvir, eu posso ter muita educação no falar, escolher a base certa, palavras de autoestima, tudo isso. Mas eu não sei quem está na minha frente no relacionamento ou quem eu vou encontrar. Eu posso encontrar pessoas difíceis, como em outras aulas nós falamos de pessoas tóxicas, pessoas que têm dificuldade, são amargas porque passaram por apertos na vida e se tornaram pessoas amargas. Mas você não escolhe relacionamento, você vive os relacionamentos. Então existe uma ferramenta que o Senhor ensina em toda a Bíblia, que é o único mecanismo criado pelo Eterno para resolver indiferenças e dificuldades entre partes. E é o que Jesus vai dizer em meio ao seu ministério, pregando o Evangelho do Reino. Ele para um momento específico para falar sobre isso. E eu queria, junto com você, olhar esse texto que se encontra aqui em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Acompanha, por favor, comigo. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, e aí você pode incluir seu próximo, seu marido, sua esposa, seu filho, é o seu próximo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, vai se relacionar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Verso 17. E se ele não os atender com 2 ou 3 testemunhas, continuar na resolução de manter conflito, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como uma pessoa gentil e publicano. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Verso 19. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á o quê? Concedida por meu Pai que está nos céus. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 21. Então Pedro, ao ouvir tal proclamação do mestre, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim num relacionamento difícil e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Eu acho que fica muito claro nessa narrativa do Senhor Jesus a orientação clara de que todos nós devemos trabalhar em nome do relacionamento, em nome do perdão, em nome de um relacionamento saudável. E ele coloca princípios que não pode se deixar de lado. Por exemplo, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão no relacionamento, eu aplico tudo aquilo que a gente conversou. Mas se nada disso funcionar para aquela pessoa, o que o texto diz? Vai arguí-lo tu e ele só. O que é arguir? É chegar, está acontecendo alguma coisa, eu te fiz alguma coisa, o que houve, o que você mal entendeu, de repente eu falei alguma coisa que não era com a intenção, mas você, ficou chateado. E aí você tenta dialogar com aquele indivíduo para que haja um relacionamento de paz. Se for necessário, fala, você me desculpa, eu não tinha essa intenção, me perdoa. Caso você faça tal coisa e a pessoa não quer aceitar, leva 2 testemunhas, no máximo 3, para olhar que você está fazendo o ato de perdão, de arrependimento, está tentando manter um relacionamento saudável de alto nível. Se mesmo assim, colocando 2 ou 3 testemunhas que viram que você fez tudo que era possível e a pessoa não se emendou, quando a coisa é ligada à igreja, são irmãos de igreja, leva para a igreja, para que todos os irmãos da igreja saibam que tudo foi feito para que o relacionamento se tornasse saudável. Mas aquele irmão não quer mudar. Ele diz com boca que perdoou, mas nega com as atitudes, mantendo indignação e revolta. E aí então vem a palavra. Se ele continua duro e não quer mudar, considere ele como? Gentio e publicano. Ou seja, ele voltou, se é que podemos dizer assim, a ser um pecador sem conhecimento de Deus, porque ele quer fazer do jeito dele. Largue ele. Ele quer ser assim, o problema é dele. Mas aí Pedro interpela o Senhor. Senhor, então tá bom, se a questão é o perdão, se a questão que o Senhor dá é que eu tenho que buscar o relacionamento com arrependimento, até quando eu tenho que aturar isso? 7 vezes? Ele falou, não, Pedro, eu te digo que 70 vezes 7 por dia. E aí o Senhor usou uma metáfora, um sentido figurado de linguagem. Ele usa uma história muito bem pensada. Ele tenta incluir Pedro e incluir qualquer um outro na conversa. Ele diz assim, olha, deixa eu lhe contar uma história. Um certo rei resolveu ajustar conta com o seu criado e diz, por favor, paga o que você me deve. Ele devia, vamos colocar em nossa moeda,
R$1.000. E ele falou para o seu senhor, olha, eu não tenho como pagar. Eu, lamentavelmente, estou te devendo e vou ficar devendo, não tem como pagar. Ele falou, não seja assim. Se você não tem para me pagar os 1.000, eu vou vender a sua mulher, seus filhos você vai me pagar. E ele então implorou, dizendo, por favor, não faça comigo. Tenha compaixão de mim. Eu tudo te pagarei, eu vou dar um jeito, mas não faça isso. Me perdoe. E o Senhor, compadecendo-se, vendo ali que ele estava angustiado, para manter um relacionamento saudável, ele disse, tudo bem, você está perdoado. E ele saiu alegre. Ao caminhar do local onde ele conversou com o seu senhor ao local que ele se dirigia, ele encontrou o quê? Uma pessoa semelhante a ele, um conservo, uma pessoa comum, mas que devia ele não 1.000, 100. E ele falou, paga-me. Ele falou, não tem como pagar, ser paciente comigo, tudo te pagarei. Ele falou, vai me pagar, não adianta. Ele, mas por favor, tenha piedade, não adianta, você vai me pagar. E aí, no que ele está discutindo, mantendo um relacionamento destrutivo, um relacionamento ruim, passa outros conservos, ouvem, veem e relatam ao seu senhor. Sabe aquele rapaz que você perdoou 1.000? Ele está sufocando outro irmão que está devendo 100. E o lançou na prisão. Lançou na prisão, falou, não perdoo, não adianta. Sou Não crente, tem mas não sou jeito. otário, não tem Não jeito. tem jeito. Guardou, mágoa. O senhor manda com que aqueles conservos, chama ele aqui, e diz assim, ei, servo mau, eu não te perdoei 1.000? Você não foi agraciado com a minha bondade? Eu não mantive o relacionamento contigo de alto nível? Você não deveria, com a minha atitude, agir da mesma forma com o seu semelhante? O que houve com você? Então, aprenda o seguinte, você não quer perdoá-lo, né? Então eu vou entregar você na mão dos verdugos, dos atormentadores. Isso são demônios, viu? Você vai ficar preso numa jaula de angústia e aflição até você aprender a perdoar como eu te perdoei. Foi desta forma que Jesus respondeu a pergunta de Pedro. 7 vezes? Ele falou, não, Pedro, não bobeia e mantém mágoa no teu coração, porque o prejudicado é você mesmo. Porque você vai ficar preso na mão de atormentadores. Eu quero dizer uma coisa a você, nesses 20 anos pregando, ouvindo, aconselhando, o que tem de gente presa por meio de atormentador, você não tem ideia. E outra pior, quando é essa situação, não adianta imposição de mãos, não adianta colocar óleo, orar forte em nome de Jesus. A única saída para se ver livre de um atormentador é perdoando, é liberando o perdão ao instrumento que está te devendo. Ok? Então presta bem atenção, porque Jesus ensina algo valiosíssimo, que é a arte do perdão. Aqui na apostila, antes de entrar aqui para conversar com vocês que estão aí e com a Fernanda, eu sei que a aula já começou, mas ainda dá tempo de você pegar o link, copiar e jogar para alguém. Ainda dá tempo de você pegar nessa última aula e dizer assim, olha, tem uma aula legal, bacana, está me edificando. Você que é crente, eu te conheço, aqui, toma aqui. Nós não estamos aqui trabalhando com denominações, nós estamos trabalhando com princípios do céu, que pode salvar vidas, pode restaurar um casamento, pode restaurar uma família, quando a gente aprende a capacidade nessa aula do perdão. Aqui na apostila eu separei uma parte que não vai aparecer na tela, mas eu vou ler para você, que tem na apostila quando nós começamos a usar essa ferramenta. Nós dizemos assim, a importância do arrependimento nas relações de comunhão. A importância do que Jesus falou. Como relacionamentos podem gerar desentendimentos entre as partes envolvidas, por causa de opiniões que divergem, é imprescindível o perdão e o arrependimento, como vimos no texto de Mateus 18. O arrependimento é a atitude interior da nossa decisão da alma e do espírito de transformar-se e de converter-se, que gera comportamentos saudáveis e mudanças definitivas de ideias, de condutas e até da própria vida. É originado nas experiências vividas pela percepção clara e reconhecimento dos efeitos desastrosos e destrutivos causados pelas faltas, erros cometidos na violação das leis, das condutas morais. Arrepender significa, na realidade, mudar de direção, de maneira decisiva, a ideia a respeito de algo. Quando uma pessoa percebe que seus atos ou a sua linha de conduta, ou mesmo todo o rumo de sua vida, está em má direção e decide honestamente mudar suas atitudes e comportamentos, isso se chama arrependimento. Mudança completa da direção que eu estava indo para uma outra. Então, presta bem atenção. O arrependimento que anda de mão dada com o perdão não depende do que eu sinto. Não depende do que eu acho. É uma ferramenta que eu decido fazer e liberar. Os efeitos do perdão eu posso sentir depois, mas a minha atitude é buscar sempre reconciliação. Por isso que Jesus diz assim, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem.
Porque ele diz assim, veja, o Pai Celeste, quando manda a chuva cai na casa do crente, cai na casa daquele que adora ídolo, cai na casa daquele que é assassino, porque Deus é amor. Ele faz com que todos sejam beneficiados. Ele espera que eu, como filho, tenha ações semelhantes. Então, o arrependimento, como Jesus falou, e o perdão é uma forma, e repito, uma arma poderosa que eu decido fazer. Só para que você pense no que eu estou dizendo, que não é um sentimento. Quando Jesus estava na cruz, e ali ele tinha sido já zombado, chicoteado no pretório, estava cansado e fatigado, certamente com muita dor, muita aflição. Ele olhou para todos os seus algozes e liberou o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele liberou o perdão. E é por causa desse perdão liberado que nós estamos aqui. Você está aí salvo. E se fosse pelo que ele estava sentindo, se fosse sentimento, que é o que muitas pessoas dizem, né? Eu preciso sentir para poder perdoar o fulano. Sim. Se fosse pelo que ele estava sentindo, ele nunca nos perdoaria, porque ele estava e logo numa situação muito difícil. Mas pode surgir uma pergunta, você que está do lado. Ah, mas ele era Jesus. É o Filho de Deus, né? Ele é capaz, ele consegue. Mas nós, irmãos, a Bíblia está lotada de afirmações, direções, acontecimentos, histórias de homens que passaram angústias e foram leais à ferramenta do perdão e do arrependimento. Quer um exemplo? Saul perseguindo Davi. Se você ler a história lá em 1 Samuel, você vai ver que de alguma forma Saul fica preocupado que Davi tomaria o seu reino. E ele começa a ficar atormentado por espíritos malignos e começa a colocar na cabeça de que Davi quer roubar o seu reino. E ele coloca o exército de Israel inteiro para caçar Davi. E em um dia, a Bíblia relata que Saul entra numa caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. E Davi está lá no fundo da caverna, cercado de guerreiros valentes de Davi. E quando Saul tira toda a indumentária real e faz a sua necessidade, número 1 e número 2, né? Tá certo? Ele está desguarnecido, ele está sem proteção. E aí um dos valentes de Davi diz assim, aí meu senhor, quer que eu passe o fio da espada? Acabou a prova, Deus entregou ele nas tuas mãos agora, vamos lá? O que Davi faz? Ei, que isso? Ele é ungido do Senhor, admite tocar no ungido do Senhor. Ele corta um pedaço da orla, mesmo com temor. Ele está apto a perdoar aquele que o persegue. Ele decide. Sim. Né? Ele não usa a área sentimental, ele usa a área do cognitivo, da decisão, do pensamento. Exatamente. Para alcançar um patamar maior, né? Ele não trabalha com a vingança, ele não trabalha com a reação, ele trabalha com a ação. Reagir, todo aquele que reage está movido por alguma coisa, com raiva, com ira, então a reação sempre é destrutiva. Davi pensou, e ele não pensou uma vez. Depois ele vai sair da caverna, vai mostrar que não fez mal a Saul. Saul diz, tu será rei em Israel, meu filho Davi, tu és um homem nobre. E aí segue, mas como estava atormentado, Satanás pilha ele de novo, ele volta para perseguir. E Davi vai, furtivamente, mais uma vez, desce até o arraial onde ele estava dormindo, toma a bila d'água dele, toma a lança dele, podia matá-lo e pela manhã diz, aqui meu pai Saul, mais uma vez Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu resolvi perdoar. E é uma dos questionamentos que nós recebemos sempre, né? Eu perdoei o fulano, mas ele não muda. Sim. Ele faz novamente. Aí a gente volta lá para o texto de Mateus que Jesus falou para Pedro, Pedro achando que era 7 vezes, ele falou, não, você precisa perdoar várias vezes. Sim. É uma questão de você decidir, mas eu tô cansada de perdoar. A gente não ouve as pessoas dizendo isso, porque o outro não muda. Mas quantas das vezes nós também não mudamos como a situação do servo? É história. Você tá, Deus falando para você, já pregou para você, te ensinou. Se é o pessoal daqui da igreja, já estudou Batalha Espiritual, os 3 volumes, já estudou Festas do Senhor, já estudou, já orou, já impôs mão. Já recebeu azeite, tudo, já tá banhado de azeite. Mas continua o mesmo temor de sempre cometendo erro. E Deus, porventura, te manda para o inferno? Ele continua insistindo. Veja bem, perdoar nada tem a ver de andar de mão dada com erro. Eu perdoo alguém porque eu entendo que isso é um caráter, é uma escolha em fazer, tá certo? Mas eu não apoio o erro da pessoa. Eu não tenho que perdoar e andar de mão dada, fazer o que ela faz. Não, eu libero o perdão porque eu entendo que eu também preciso de perdão. É consciência, querido. Deus me perdoou 1000. O cara tá me devendo 100. Mas quantas das vezes nós agimos como o texto fala, né? Nós queremos que Deus perdoe nossa grande dívida, Sim. mas não temos a capacidade de perdoar uma pequena dívida de alguém no nosso dia a dia. E é um problema, né? Porque a gente podia ser perdoado pelo Senhor, né? Não queremos. Aí não queremos perdoar o próximo
e acabamos na mão dos demônios. Isso aí. Cativo por muitos e muitos anos, e aí ficamos indo em Porque a várias palavra campanhas, em várias orações, em vários pastores, em vários ministérios, para encontrar uma solução, quando a minha solução é eu perdoar aquela pessoa que Eu me leio o feriu, texto, né? 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Tem que pagar toda a dívida. Vai ficar na mão dos verdugos. O que é pagar a dívida? Eu vou contar um episódio, sem citar nomes, é óbvio. Eu estava uma certa feita, queridos, dentro da igreja, onde a gente aqui, a igreja local, e uma irmã da igreja levou uma conhecida, uma pessoa que estava acamada no hospital, uma senhora. E eu tenho por costume, quando sou interpelado no altar para orar, perguntar, tem alguma coisa específica que você quer que eu ore, alguma coisa? Ela falou, não, queria só que eu orasse aqui e tal. Mas a senhora tem o quê? Ela falou, estou sentindo isso, eu estava internado, estou sentindo aquilo. Enquanto ela está falando, o doce Espírito Santo falou assim para mim, ela não perdoa o marido. Eu fiquei quieto. Aí eu perguntei assim, a senhora é casada? Ah, não, meu marido saiu de casa, começou a falar, eu fui contar essa história, porque eu tenho a de cabeça, né? Essa que nós lemos. Eu falei, irmã, a sua solução da cura da tua enfermidade está em perdoar o seu marido. Como vou perdoar aquele safado? Vamos perdoar aquele sem vergonha? Ele pode ter feito tudo de errado. Agora eu vou perguntar, será que ela peca contra o Senhor? Ela? Será que ela faz alguma coisa de ruim contra o próximo? E se todas as pessoas que ela cometeu um erro resolvam cobrar dela exaustivamente, será que ela aguenta? Lógico que não. E apesar de eu falar ali, e é engraçado que eu comecei a falar, ela começou a chorar, mostrando o quanto que ela está presa naquilo que aquela pessoa lhe feriu. Ninguém está dizendo que não feriu. Ninguém está dizendo que ela não ficou chateada, magoada. Essa não é a questão. O que nós estamos tentando dizer é, perceba, ele enquanto te feriu, certamente agiu de forma errada, andou na carne, talvez impulsionada por demônios, tudo isso deve ser colocado em pauta quando você pensar em relação a liberar o perdão àquele instrumento que lhe feriu. Então perceba, na apostila nós separamos algumas características importantes. Por exemplo, mais à frente, só para que você tenha uma ideia, você vai ter mais à frente, a Rebeca vai separar algumas partes dessa apostila, do que nós comentamos. É dito assim, Fernanda, benefícios do arrependimento, que são armas espirituais. Primeiro, benefício do arrependimento. O arrependimento gera relacionamentos revitalizantes e gratificantes, ou seja, você estava em litígio, em conflito, e aquele perdão veio e você agora passou a ter uma nova conduta com aquela pessoa. Podemos dar como exemplo na Bíblia, e vamos comentar um pouco mais à frente, a história de José, que começou mal, começou sendo vendido, afastado, e a história termina com Deus agindo sob o poder do perdão e transformando a família. Pessoas desenvolvidas que livremente se arrependem, reconhecem seus erros de conduta e mudam suas ideias e procedimentos, tornando-se extremamente queridas pelos outros. E aí nós damos como referência o texto que lemos agora há pouco. Está comprovado cientificamente que o arrependimento verdadeiro é a condição essencial para qualquer progresso espiritual, mental e material. Eu não sei se a Fernanda vai lembrar, ou você que está aí acompanhando já viu esse vídeo, de um homem nos Estados Unidos, que era um homem de assassinava em série, né? Matava as pessoas, um psicopata, vamos dizer assim. E, se eu não me engano, quem separou esse vídeo foi o Rodrigo Silva ou o Rafael Bittencourt. Um dos dois fez esse vídeo na internet mostrando o poder do perdão e do arrependimento. Aquele cara tá ali, sisudo, um psicopata, fala que matou com o maior requinte de crueldade, tal. Quando um pai de uma das vítimas se dirige a ele dizendo, olha, apesar de você ter feito isso com a minha filha, eu quero que você entenda que o perdão, e fala do perdão, ele é cristão, como é que fala do perdão? Ele, o psicopata, sente, os olhos dele começam a encher d'água, ele começa a tecer lágrimas, mostrando quanto o perdão é sarador e poderoso. Se você quiser, depois procura isso na internet, por um desses dois, eu não sei se foi o Rodrigo Silva ou foi o Rafael Bittencourt, trouxe esse vídeo, um dos vídeos deles, e é muito bacana a situação que ocorreu ali naquele momento. Bom, indo um pouquinho mais aqui na apostila, é dito assim, condutas imorais em qualquer aspecto da vida geram o quê? Condutas erradas, sentimento de culpa, sentimento de prisão, autopunição com atração de variadas situações de sofrimento, e aí vamos para o segundo tópico. O arrependimento libera e é fundamental, insubstituível no processo de auto-perdão pelos erros e falhas cometidas. E aí nós temos um texto separado de Lucas 13:3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Lucas 13, verso 3. Quando nos arrependemos, as lembranças do passado perdem o poder de nos afetar. Não devemos chorar nem sentir remorso pelos erros cometidos anteriormente, porque reviver o passado e torná-lo presente é sentir remorso, significa recusar a acreditar na verdade do perdão permanente e incondicional do Criador. Nossa obrigação, saudável, enriquecedora, é cuidar do presente e fazer dos momentos atuais momentos corretos e saudáveis. Eu uso muito a frase, filha, e você sabe, eu digo que muita gente vive no presente com os óculos do passado. Né? Existe para algumas pessoas, você sabe, termo, até dentro da visão psicológica, do perdão, da angústia, da aflição, o gatilho, né? A famosa frase do gatilho. Alguma coisa que uma vez falada novamente, libera um gatilho na pessoa que a pessoa diz, já sei, você é igual a fulano, e aquilo começa a vir um sentimento de indignação, porque aquilo que ela está vivendo se assemelha muito com o que ela passou no passado da vida dela. E aí, costumeiramente, ela às vezes reage da mesma forma. E aqui a gente comenta que quando nós, de fato, trabalhamos dentro do nosso íntimo para se ver livre dessas feridas, mágoas, lembranças, memórias, nós não temos amnésia, não apaga. Nós sabemos que aquilo existiu, mas nós vamos fazer um trabalho entendendo por que existiu, por que aquela pessoa agiu daquela forma, o que me levou a experimentar aquele momento. Eu considero, nesse universo de conflito, que tem demônios, que aquela pessoa era ignorante, que aquela pessoa talvez estava bêbada. Tudo isso precisa ser colocado para que eu possa entender o que de fato ocorreu comigo e não ficar considerando que tudo o que ocorre hoje vai ser igual ontem. Nós temos ferramentas hoje para mudar, nós temos ferramentas hoje para aplicar, para liberar, para dizer, não, eu te perdoo. Eu contei para você, você viu o vídeo, num acontecimento do Pablo Marçal, né? Ele permite uma pessoa pegar o microfone e fazer uma pergunta para ele. Quando a pessoa pega o microfone, engrossa a voz. Pablo, ele falou, por que você engrossou a voz? Ele fica assim meio sem saber, falando, porque eu quero mostrar que eu sou macho. Ele falou, não, já resolveu o seu problema com seu pai? O garoto ficou assim, ó, sem chão. Hã? Você resolveu o problema com seu pai? O que seu pai fez? Hã? Meu pai? Meu pai era um bêbado. Isso, põe pra fora. Ele conseguiu ler o garoto por dentro só por causa de uma atitude. É disso que psicólogo ganha muito dinheiro, né? Só analisando a alma de alguém. De acordo com a neurociência, eles falam que um trauma vivido nessa parte, né, vamos dizer assim, eles não usam a psicologia do perdão, né, nada disso, porque são ferramentas que nós temos de acordo com a Bíblia. Mas eles falam o seguinte, que quando você tem um trauma, você mantém ele no seu cérebro e você vai alimentando, como Jesus falou, né, de você estar preso ali com os verdugos, você fica com aquilo tanto tempo que o seu corpo reage, pode ter passado 10 anos, mas ele vai reagir da mesma forma. Sim. Porque você está sempre lembrando, o nosso cérebro não tem a capacidade de mencionar se foi 5 minutos atrás ou se foi 10 anos atrás. Cada vez que você alimenta essa situação, que é o que muitas pessoas fazem, mas eu não estou sentindo de perdoar o outro. Eu não, o fulano nunca muda, então eu não vou perdoá-lo porque eu não quero passar por isso novamente. E às vezes as pessoas não entendem que elas é que vão estar presas se elas se mantiverem neste lugar, né? Que elas que precisam sair desse lugar, decidirem, para não viverem mais esse, vamos dizer assim, esse looping sentimental. Presa, ferida e doente. Que é o que a gente vê. Presa, ferida e doente. Doente fisicamente. Isso. Eu vou confirmar as palavras da Fernanda, que ela usou a palavra neurociência, você fala ciência, né? Eu vou pegar a Bíblia, que confirma o que ela falou. Salmo 32. O rei Davi, salmista, ele fala sobre a bênção do perdão e a desgraça do não perdão. Presta bem atenção no versículo que você vai ler. Isso aqui pode salvar a sua vida, pode libertar você do que você está preso. Salmo 32, verso 1 diz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, a iniquidade é perdoada, a iniquidade é perdoada. Todos pecaram, cujo pecado é coberto. Verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Verso 3, enquanto eu calei-me, guardei a ferida, a mágoa, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha lá. Pecado escondido, calado, envelhece os ossos e me faz gemer de aflição. 4. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor físico tornou-se em sequidão de estio.
Mas aí eu resolvi, disse o salmista, confessei o meu pecado, e em minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. É porque começa no nível emocional, né? No nível da alma. Você começa a ficar perturbado, você só pensa naquilo que aquela pessoa fez a você, você revive os momentos constantemente, como você falou, os gatilhos são acionados, porque às vezes uma pessoa que nunca conheceu aquela pessoa que te ofendeu, reage parecido e você vê a outra pessoa nessa pessoa que te ofendeu, com os gatilhos acionados, e ela vai revivendo isso emocionalmente, que com o passar do tempo vai atingir a sua carne. Sim. Ela vai ficar doente fisicamente, porque adoeceu a alma, adoeceu os pensamentos, porque eu fui cultivando palavras dentro de mim, de raiva, de ódio, de vingança, de seja lá o que for. Isso foi avolumando de uma tal forma que passaram para os meus tecidos orgânicos, que eu acabei ficando depressivo, ansioso, com algum tipo de patologia, algum tipo de doença que acaba resultando da falta de perdão. Você vê, são tantas situações que eu podia enumerar de relacionamentos falhos, né, ou defeituosos. Por exemplo, quantas vezes já pegamos, minha própria mãe falecida foi vítima de um processo desse, né? Dedicou sua vida toda a um homem, casou com ele, esperou um casamento pro resto da vida, criar filhos, fazer família, construir um lar, e de repente vê tudo desmoronar, o marido indo embora. Ela começa primeiramente a olhar para ela, né? Mas por que ele está indo embora? O que eu fiz de errado? Aí começa a achar que, no caso da minha mãe em específico, acho que ele foi embora porque eu tô gorda. Começa a entrar numa crise de angústia, de aflição tão grande que eu presenciei. Adoece coração, mente. Os demônios vêm como se fosse para sugar aquela pessoa que está ali sendo debulhada em angústia e aflição. Porque, no meu caso, eu estou estudando essa situação, falei da minha mãe, aqui. Mas quando ela vivenciou isso, ela fica sozinha, fica ela e os filhos. O marido, que na verdade é a fonte financeira dela, vai embora. Tudo desmorona na vida dela. Então ela vai passar a ter um misto, né? Cadê o amor que me fez casar? Agora eu tô com raiva dele. Daí a expressão muito usada, né? Carecone, aquele carecão. Era uma certa revolta pelo comportamento e atitude que fica marcado no coração. E o pior que a Fernanda comentou, no caso específico, eu citei minha mãe já falecida, é que toda vez que alguma coisa parecida acontecer com ela, ela tem a tendência de reagir do mesmo jeito. Me abandonaram, E me toda largaram. vez que alguém fizer alguma coisa que tire dela alguma coisa, ela vai entender como se fosse o Exatamente. ex-marido tirando dela. Vamos Exatamente. supor, ela vai em algum lugar e aí ela não consegue atingir um objetivo que ela gostaria de conseguir. Ela falou, essa pessoa está fazendo comigo a mesma coisa que o meu marido fez. E quando às vezes não é. Às vezes ela não conseguiu aquele objetivo, porque não era o momento, não tinha uma condição. Mas ela vai associar aquela negação, aquele faltar com a atitude que o meu marido fez para comigo. E as pessoas olham todas no mesmo óculos. Sim. Com aquela situação. E eu vou adoecendo, porque todas as pessoas da minha volta, elas se tornam como se fosse, como a gente diz hoje, né, no computador fica replicado, né? E vou mais longe. Maridos. E as pessoas tóxicas, elas geralmente são vítimas desse processo. Eu não estou dizendo que elas são boas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você olhar a origem dela se tornar raiva, ira, chata, desconfiar de tudo, é uma ferida. É alguma coisa que ela teve com alguém, por exemplo, vou dar um exemplo fácil de entender. Uma pessoa se relaciona com um rapaz, namora ele, se guarda para ele, fica noiva e na hora de casar o cara vai embora, larga ela. Ela vai ter como tendência a desconfiar de todo mundo a partir de agora. Porque no primeiro relacionamento que ela envolveu sentimento, amor, ela foi traída. Então toda vez que ela se relacionar com alguém, ela vai ficar com o pé atrás. Será que ele não está fazendo isso que ele quer me enganar? Você deu esse exemplo, né? Aí vamos supor que naquele momento que ele rompe o relacionamento, ela vai marcar no cérebro dela aquela reação. Mas todas as outras pessoas que souberem depois e fizerem comentários, ela vai também marcar aquilo. Sim. Então, isso potencializa com o tempo, porque ela vai sempre olhar que alguém fez igual o meu ex-noivo fez, alguém fez igual as pessoas que eu tentei encontrar apoio e não consegui, então ela sempre é a vítima. Ela vai dizer, né? me envergonharam, me feriram, fizeram chacota de mim, me humilharam.
eu agora estou aqui, todo mundo ri de mim. E aí, então, tudo que ela Tudo vivenciar... que acontecer. Exatamente. Aí ela vai num lugar, tem alguém ali no canto rindo, mas rindo de alguém mim. tá rindo Exato. de alguma coisa que não seja dela, E tu né? tocou num ponto interessante. Olha que o que ela diz é fato, isso acontece de geral. Imagina, você está numa comunidade, uma igreja, às vezes, dependendo do tamanho dela, dá 100 pessoas, sei lá, 200 pessoas. E você, nesse universo de pessoas ali, você tem 2, 3 pessoas que passaram por isso que a gente está comentando. E aí alguém ri, escuta bem o negócio como é complexo. Deu um sorriso, rindo com o outro, conversando. Ela tá falando de mim, tá rindo de mim, eu estranho, tá pensando que é crente. É esse ato amargo que acontece todo momento. Pode ser incrível, todo momento. Por isso que a Bíblia pede para a gente nascer de novo. Se a gente nascer de novo, não vê o reino. Se não nascer de novo pelo Espírito Santo, só o Espírito Santo pode mudar essa história. A pessoa ela fica num estado tão ruim de angústia interna que ela começa então a ficar vomitando a sua mágoa, sua amargura, sua tristeza. Ela vai arrastando, né? Exato. Toda essa Já viu a situação frase que assim? os demônios... Todo homem é igual. Toda Né? mulher é igual. Toda mulher é igual. Todo filho é igual. Essas frases são frases de quem tem lá no fundo um arranhão. Porque ela está comparando pessoas com pessoas anteriores. Olha que coisa louca. Aconteceu 5 anos atrás, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, mas ela disse, não, você é igual. Não pode ser igual. A circunstância, sim, é parecida. Só que a sua ação em cima dessa circunstância nova tem que ser diferente. Você não nasceu de novo? Já não foi dito que as coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo? Pelo menos teoricamente está escrito. A prática que é o processo. Por isso você que ainda tem isso, você tem que procurar libertação. Você tem que procurar um homem, uma mulher ungida que venha detectar o que nós estamos mostrando e impor as mãos sobre você, orar, porque muitas das vezes verdugos estão aí. Quando você libera o perdão, os demônios vão embora. Você ficar livre desse mal. Viu que Salmo 32 diz, enquanto me calei, eu adoeci. Enquanto fiquei guardando, eu fiquei doente, eu fiquei atribulado, eu fiquei aflito. Então entende que o arrependimento e o perdão, a qual ele falou para Pedro, 70 vezes 7, é uma solução poderosíssima para nos fazer livre dos verdugos, dos atormentadores. Tá cheio de atormentador espiritual por aí. Se você der brecha, eles entram. Bom, mas como nosso horário é curto, e nós precisamos andar, nós separamos o que nós chamamos aqui na apostila, tá? A Rebeca separou pra gente, a psicologia do perdão. Né? Por que psicologia do perdão? Psique estudo, logia, né? Logia estudo, psique alma. Ou seja, o estudo da alma, dentro da fé cristã, leva o perdão como um mecanismo poderoso de transformação, ok? E a gente separou, como sempre, o slide, vai aparecer para você aí. Nós colocamos a psicologia do perdão, que nós temos que começar a trabalhar, né, Fernanda? Trabalhar para executar isso constantemente. Bom, diz assim um texto que separamos. Livre-se de toda amargura, livre-se de toda amargura, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e misericordiosos para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 a 32. Isso é uma orientação claríssima para a psicologia do perdão dada pelo apóstolo Paulo enviado à igreja em Éfeso. Certo? Então, o que se tem na psicologia do perdão? Primeiro, eu identifico a amargura, a ira, a mágoa, e eu escolho lançar fora. Olha, se eu lanço fora toda essa putriqueira, eu tenho que me encher de outras coisas, né? É engraçado que eu já ouvi, né? Você já passou por isso, já passei. Mas o que eu vou fazer? Ah, bom, eu tiro essa coisa, coloco o quê? Olha, diz a Bíblia, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, honesto, de boa fama, alguma virtude, seja que habite o vosso coração. E aí que entra a necessidade de estudar e ler as Escrituras para colocar no lugar onde tinha toda essa putriqueira, comportamentos decentes, comportamentos morais adequados. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma mão que furtava pode trabalhar e não furtar mais. A mesma vida que queria viver em amargura, achando que todo mundo presta, pode escolher perdoar, porque é uma escolha, e começar a tomar atitudes diferentes. Perdão, ato de misericórdia, compaixão, são decisões feitas por uma alma nobre, transformada, rica, que quer se ver abençoada. Porque quem planta perdão, colhe perdão. Só uma lembrança. Lembra da história do Davi que eu comentei, que perdoou Saul pelo menos por 2 vezes? Quando ele sucumbiu e tropeçou no pecado, tomando a mulher de Urias, Betseba, e ele foi evidentemente descoberto por Deus, e o profeta Natão o corrigiu, e disse, você é o homem? Ele disse, pequei contra o Senhor. Sabe qual foi a resposta? Seus pecados estão perdoados.
A quem muito se perdoa, muito ama, e quem perdoa cria crédito, e quando precisa, tem de onde tirar. Então, presta bem atenção, porque isso é fundamental no relacionamento. Porque muitos relacionamentos vão exigir um pouco mais do que aprender a falar, aprender a ouvir. Vai exigir de você comportamentos. No que depender de vós, de você, tenha paz com todos. Ah, mas ele não quer mudar. O problema dele, considere ele publicano e gentil, mas você esteja em paz. Tenha na consciência que você fez tudo o que era possível para manter comunhão. Ele não quer, ela não quer, problema deles, mas você fez seu papel. Você não está obrigado a ficar a vida inteira pedindo perdão, não. Você fez seu papel e agora deixa ver se tem uma reação correta. Se tiver, voltamos ao relacionamento. Isso não quer dizer amnésia. Eu não vou apagar da minha mente que eu vivi com aquela pessoa no passado, mas eu posso encher a minha mente de novas visões, de relacionamentos melhores, comportamentos melhores, ok? Então a psicologia do perdão ela é bíblica. Ela exige que eu reconheça as áreas que eu tenho problema, lançar fora e começar a trabalhar com outro tipo de conduta. Vamos voltar lá para o slide? O perdão e o livre-arbítrio, né? O perdão e o livre-arbítrio é um ato e um efeito de escolha, como eu falei. O que é o livre-arbítrio, pastor? É o ato de escolher fazer isso. Decidir fazer isso. Então a gente precisa entender. Eu vou ler aqui algumas características que nós temos na apostila que eu separei para você no ato do perdão na execução. 1. O perdão é um ato de escolha, livre-arbítrio. É uma escolha e não depende da emoção, como falamos no início. Isso. Não depende da emoção, não depende de sentimentos. Você pensa, num dia em que eu tiver um sentimento de misericórdia pela pessoa que me machucou, eu perdoo. O tempo passará e você não liberará o tal do perdão. Você esperou sentir para fazer. Segundo, o perdão também não depende de intelecto. Eu conheço muito, sou bom em biologia, matemática, tenho ciências, aprendi sobre história. O perdão também não depende de intelecto. Você pode dizer em seu coração, se eu compreender tudo que a pessoa me fez, os motivos dela, os porquês, então eu vou perdoar. O verdadeiro perdão não depende disso. Há atitudes que são incompreensíveis e que tiveram ações malignas por detrás. Nós citamos isso aqui. Tem coisas que vão fugir à regra comum. Ah, mas ele fez uma coisa que ninguém faz, que é absurdo. Leve em conta que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Paulo diz que tem demônios que operam nas regiões espirituais. E terceiro, o perdão não depende da vontade. Já estou sentindo a vontade de perdoar. Eu estou sentindo a vontade de não perdoar. Como se a gente tivesse vontade de comer um macarrão, vontade de comer uma batata frita, vontade de comer um hambúrguer, vontade de comer uma pizza. Não, perdão não é isso. Perdão é uma atitude, é um comportamento. Como uma atitude assim, eu vou sair e vou comprar pão. É uma atitude. Eu vou liberar o perdão, quero liberar o perdão porque eu aprendi na Bíblia que perdoar é certo. Eu quero fazer bem ao meu corpo, meus ossos não envelhecer, eu quero ao mesmo tempo deixar a pessoa livre. O perdão não depende de vontade. Se você esperar sentir uma boa vontade para perdoar ou para pedir perdão, você nunca irá fazê-lo. Perdão é uma atitude, ok? Dá dando para entender até onde nós estamos indo? Ou seja, o perdão é algo que eu escolho executar e fazer. Nós vamos no final ainda dessa última aula falar um pouco da família de Jacó. Mas antes de falar diretamente dos problemas iniciais, nós podemos citar a solução, né? Se você ler lá a partir de Gênesis 37, onde José vai passar a ser vendido, vai passar todo um processo de aflição, de angústia, quando ele se torna primeiro-ministro no Egito, e que os irmãos se comparecem diante dele, ele testa os irmãos, ele decide perdoar. Quando ele tira, né? Você pode ler lá o texto. Quando ele tira a peruca e tira suas indumentárias egípcias, que os irmãos dizem assim, é José, eles devem ter pensado, meu Deus, ele vai acabar com a gente. Deu ruim agora. Deu ruim para nós. E aí vem uma atitude de José espetacular. Ele diz assim, não vos atormenteis, não ficar angustiado consigo próprio. Não foi vocês que me enviaram aqui, foi Deus que me enviou à frente. Porque ainda há tempo de fome na terra. E eu vim na frente para preparar lugar para que a nossa geração, papai e a família não pereça. Rapaz, que cabeça é essa? Que estrutura é essa? Ele perdoou os irmãos, embora, na história, nós vamos ver, ele testou os irmãos para ver se os irmãos tinham mudado. E de fato mudaram. E ele estava apto a liberar o perdão. E Deus fez uma obra bonita, restaurou a família inteira. Uma família disfuncional virou uma família funcional através do perdão, através da restauração. Vamos lá, Rebeca, tem mais alguma coisa para nós aí no slide?
Perdão, vou deixar a Fernanda aí participar lendo aí. Perdão é deixar o outro nascer outra vez em nossa história. É dar uma nova chance. É falar de outro padrão de vida. A natureza não ensina e nem se aprende naturalmente a perdoar. Perdão é a encarnação do Evangelho. É saúde física e espiritual. Quem não perdoa adoece na alma, conforme nós falamos, né? Deformando-se, envelhecendo, deteriorando-se. Perdoar é descobrir o coração. É a revelação mais completa do ser. Mostra quem somos, pecadores. É generosidade, é graça. Não se pode explicar nem justificar. Perdão é favor imerecido. Não se pode justificar o perdão. Perdão é falar de Deus na minha e na sua vida. Ou seja, o perdão é o ato que Deus fez por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a eu e você, de tal maneira, num nível tão profundo, que ele deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, em vez de lançar pedras sobre os pecadores que somos, dizer, vocês não prestam, raça de miserável, vão embora, ele resolveu, inacreditavelmente, tomar a forma humana, permitir que a sua criatura o mate, para que o sangue dele derramado possa me salvar. Isso é graça. Eu não mereço. Eu não mereço, você não merece. Se for botar numa balança os nossos pecados, nós seremos condenados. Deus resolveu nos amar. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, resolveu nos perdoar. É um ato de graça. Portanto, o perdão é um ato de graça. Talvez a pessoa vai dizer, eu não mereço, mas Deus não está falando que você merece. Ele quer perdoar. Ele não está esperando você fazer uma coisa boa para te perdoar. Ei, Deus prova seu amor para com você e para comigo, amando você quando você ainda era pecador. Ele não amou você quando você fez jejum. Ele não amou você quando você orou. Ele não amou você quando você foi evangelizar para salvar uma alma pregando o evangelho. Ele lhe amou quando você estava andando errado, bêbado, viciado, perturbado, angustiado. Ele separou uma pessoa para te dar um folheto, ele separou uma pessoa para trazer uma mensagem para você. Ele separou aquela senhora, aquele senhor para ir à tua casa te visitar, te estender as mãos. O perdão é algo nobre. Demônio não perdoa. Gente que guarda mágoa e revolta não perdoa, mas gente cheia do céu, cheia do Espírito Santo, libera o perdão, porque é um instrumento poderoso. Foi disso que Jesus tentou falar com Pedro, e Pedro foi humilde. Pedro me deu a entender que ele falou assim, eu não sei o que é isso não. Só 7 vezes, né? Pelo amor de Deus, eu vou ficar perdoando essas pragas o tempo todo. Ele falou, não, Pedro, se eu pensar da forma que você está pensando, eu até brinco. Se fosse só 7, Pedro usou 3 no galo. Ia ficar só com 4 pro resto da vida. Ia ficar feio, não ia? Ele usou 3 no galo. Não conheço, não conheço, não conheço. Aí Jesus, tu me ama, tu me ama, tu me ama. 3 foi embora. Fica com 4 pro resto da vida. Ainda bem que Jesus não olhou Pedro e falou, não, Pedro, 70 vezes. Que matemática boa essa de Jesus, né? Principalmente quando nós somos o alvo do perdão. Se sentir perdoado é bom, né? Ser salvo é bom, hein? Morar no céu é bom, né? Mas mandar as pessoas pro inferno do teu coração é mole, né? Dizer a pessoa, vai te catar, seu miserável, tu morra. Mas você não, você quer salvo. É mais ou menos assim, pastor, o filho daquela irmã é uma praga, por isso que meu filho tá assim, aquele filho, aquele garoto é uma desgraça. Seu filho é uma benção, né? Não seria mais bonito você dizer? Aquele menino realmente precisa de Deus, é um menino muito mau e ruim. E o meu filho, infelizmente, tem feito as mesmas obras dele. Vou orar pelos dois, quem sabe Deus não converte o coração de ambos. Fica mais limpo assim? Porque a gente tem mania de proteger o que é nosso. E o restante, largo de fogo. O perdão é um favor imerecido, é graça genuína, é algo que vem do céu. Quando você lê o texto, né, e eu posso ler aqui com você, só para que você entenda que é uma postura do mestre, Mateus, vamos lá. Vamos ler esse texto aqui, que para as duas pessoas mesmo, mas isso aqui é duro demais. Mateus capítulo 5. Como o tempo passa rápido, hein? Nós estamos quase completando 1 hora aí. Olha o que diz Mateus capítulo 5. Você tem aí na sua Bíblia? Olha o que diz a partir do verso 39. Mateus 5, 39. Diz assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, faz o quê? Falta-lhe também a outra. 40. E ao que querer demandar, discutir contigo e tirar a túnica. Deixa-lhe também a capa. 41. E se alguém
te obrigar a andar 1 milha. vai com ele 2. 42. Dá a quem te pede e não volte as costas aos que te deseja que lhe emprestes. 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele, o Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Vi chuva sobre justos e injustos. 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não faz os pecadores a mesma coisa? Os publicanos, né? 47. E se saudades somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os gentios que não conhecem Deus também o mesmo? 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Percebeu que a doutrina do perdão é a doutrina de carregar e caminhar mais 1 milha? É a doutrina que você escolhe, que apoiou na direita e da esquerda? Que você decide, escolhe liberar a psicologia do perdão para esse instrumento que lhe fere? Irmão, não é um sentimento. É uma decisão. É uma escolha de vida. É uma ferramenta espiritual. Como você tem a ferramenta da ira. Como você tem a ferramenta da vingança. Como você tem a ferramenta do ódio. Para algumas pessoas é tão fácil ter ódio, né? Tão fácil irar-se. Tão fácil ser vingativo. Por que você não trabalha de ser perdoador? Por que você não trabalha de ser alguém que carrega a carga do outro até que o outro esteja pronto a andar? É o que faz uma mãe com uma criança recém-nascida. Não sabe se mexer, não sabe se alimentar de livre e espontânea vontade. A mãe carrega aquele fardo. Totalmente dependente. Fardo, entre aspas, aquela pessoa que não tem condição de nada o tempo inteiro. E à medida que vai dando leite, vai pesando mais para carregar mais peso, né? É a psicologia de quem ama, de quem quer agraciar, de quem quer ajudar, de quem quer fazer aquela pessoa crescer. Entende? É uma escolha. Coisa que hoje a gente vê no mundo mal, as mães escolhendo o oposto, né? Tem um filho, joga no rio, joga em qualquer lugar, para você ver como é que o amor de muitos está se esfriando. Para muita gente é mais fácil odiar, revoltar-se, irar-se, ser vingativo, do que usar o que o Senhor escolheu que faça. Na verdade, as ovelhas ouvem a voz. Quem não é ovelha nunca vai se adaptar ao que o pastor está falando. E não é eu que estou falando, é as Santas Escrituras. Vamos voltar lá para o nosso quadro? Perdão. Vamos lá, Fernanda? Temos um bom exemplo de perdão e arrependimento, que certamente engloba tudo que fora falado acima. Procure relembrar os acontecimentos que fizeram parte da vida de José e seus irmãos, que o venderam por ciúme e inveja a uma caravana de ismaelitas. Este mesmo José experimentou desprezo, abandono, prisão, ira, maldade. Contudo, Deus eterno, segundo a interpretação do livre-arbítrio de José, havia traçado esse plano e que, na verdade, os seus irmãos foram apenas objetos na mão do oleiro. Para José, que se tornara o segundo maior no reino do Egito, seus irmãos precisavam crescer e aprender a lei do amor pelo próximo. Por isso, o mesmo mandou trazer a Benjamim e resolver provar os irmãos. Contudo, José não guardou mágoa nem rancor, antes teve atitude nobre do perdão, pois assim pensava. Agora, que coisa interessante, só para que a gente possa entender, a Fernanda certamente vai lembrar. Eu vou deixar para vocês, se assim desejarem, a leitura após o término, né, do estudo aqui, que você está acompanhando com a gente, 12ª aula. Aqui no livro de Gênesis, tá? Eu queria só compartilhar aqui com você, no capítulo 30 de Gênesis, tá? Você fica como área de observância dentro do que nós estamos falando. O que a Fernanda e eu comentamos no meio dessa aula aqui, dizendo que muitas vezes as pessoas vivem o presente com os óculos do passado. Ou seja, em outras palavras, o passado foi muito duro com aquela pessoa. Ela passou um trauma, ela foi violentada, ela foi mal educada, ela passou por invejas, ela passou por maus tratos, então ela diz assim, poxa, por isso que eu sou assim. Eu quero mostrar para você que o que nós narramos agora há pouco, aí que apareceu na tela, onde José passa por um aperfeiçoamento com a sua família, começa o problema aqui, ó. No capítulo 30 de Gênesis, verso 1 diz assim, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Ciúmes de sua irmã. Ciúme é uma obra da carne. Esse ciúme vai gerar muitos problemas, ó. Disse Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Ela falou para Jacó.
Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? 3. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. 5. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. 6. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu, e vós me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. 8. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por sua mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Assé. 14. Foi Ruben no dia da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dai-me das mandrágoras de teu filho. 15. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, e a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com Lia. Que confusão fantástica. Você viu Deus se metendo? Não. Mas note, vamos lá. A briga das irmãs envolveu duas criadas. Os filhos que nasceram das criadas das servas são filhas de serva. Vai ter diferença depois. Tem a filha da amada, que é a Raquel, a gente não leu aqui, mas está lá. Tem a Lia que concebeu. Eu disputo com a minha irmã. O filho pega mandrágora e diz: não, me dá as mandrágoras pela noite com meu marido. Como que uma família vivendo intensamente esses conflitos vai ser uma família saudável? O ambiente familiar é o primeiro teste que nós temos para fazer florescer e germinar todas essas sementes que a Bíblia nos diz. O perdão, o amor, saber ouvir, saber falar, né? Se portar. Aqui é um contexto bem complicado, mas a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje, né? Porque vamos imaginar Raquel sendo apenas esposa de Jacó, uma esposa que não tem filhos, ela começa a importunar o seu marido porque ela tem ciúme de outras. Ele não precisa estar casado com outra pessoa. É que o outro tem ou não tem. As outras têm, então eu começo... E ele vai responder igual a Jacó: porventura teu diante de Deus para que não fez você frutificar, eu vou resolver porque o problema. A tristeza de Raquel traz a ela uma amargura tão grande que importuna o seu marido, né? Tem Raquel aí? Não, né? E Lia, mal amada? Tem aí? A Bíblia está repleta de histórias e, através da história, mudança de vida. Continua. E aí, nesse contexto familiar, a gente vê o seguinte, que circunstâncias adversas ocorrem justamente para Deus moldar o nosso caráter. Vamos pegar uma outra situação. A Lia, né, tinha recebido do seu filho a mandrágora e a Raquel quis, né, para poder disputar. Quantas das vezes mães disputam com filhos pela atenção de um marido, né? Ou vice-versa, de filhas, seja o que for. Nós temos inúmeros contextos dentro do primeiro ambiente que, se não conseguirmos conviver bem, quando todas essas pessoas forem formar novas famílias, teremos novas famílias multiplicadas em desconstrução, teremos novas famílias multiplicadas com falta de perdão, teremos novas famílias multiplicadas com mágoa, amargura, seja o que for, aquilo que você vivenciou. Por isso que esse ambiente familiar começa aqui, né? Entre eu e ele. E olha que legal. Nessa família, seja ela nossa aqui em casa é 3, mas na casa de Jacó era muita gente. Essa família toda vai para a igreja. Isso. Não é? E tudo que você leu aqui, eles vão tudo cantar. Aí eles ficam: louvado seja meu Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Ali. Mas quando você vai ver o convívio da família, tá Lia querendo, né, alugar
a noite de amor com Jacó pelas mandrágoras. Aí tá Raquel tentando fazer um joguete para poder ser beneficiada. Isso acontece o tempo inteiro. Por isso que a missão de um pastor é uma benção tremenda. Porque você tem que analisar todos esses procedimentos. Por que eu li esse texto? Porque a gente ali no slide, a gente vai logo para a história de José, onde José perdoa seus irmãos, é até muito bonito, muito pregador explora isso, mas a gente tem que ver a origem do problema, que é uma família estruturada, como você comentou, os problemas. A briga começa com a mãe de José não podendo ter crianças. E quando ela tem, essa criança se torna o filho preferido. Exatamente. Que isso muitas das vezes tem na família. Né? Imagina, ali eram 12 pessoas e tinha um preferido, de repente, na sua casa. Na minha casa nós só temos um. Então, ela vai ser eternamente preferida. Mas na casa, vamos dar um exemplo, na casa do pastor Kleber, são 4. Se tiver um preferido, os outros podem ser testados. São coisas que ocorrem, são falhas que nós temos de caráter, que ocorrem justamente para testar a nossa vivência. E Deus nos permite passar por isso para a gente poder crescer, a gente amadurecer, que foi lá o final da história. José só soube perdoar porque ele passou pelo processo. Todo mundo fala, mas ele foi colocado a primeiro-ministro. Eu penso assim, que ali naquele momento foi o grande teste dele. Porque até o texto fala, né, que ele fez o teste, mas teve um momento que ele foi para trás e chorou para mostrar que perdão não é sentimento. Ele estava ferido. Sim. Porque ele falou, nossa, eu queria rever meus irmãos, mas não de repente, né, tô teorizando, né, não nessa posição. Filosofando. Eu tô aqui, como vai ser? Ele tava lá chorando, tava doído nele. Mas ele decidiu... Porque é bom deixar aqui, foram 2 etapas, tá? Primeiro foi um grupo de irmãos comprar alimento. E José, sabedor que eram os irmãos, e eles não sabiam que José era irmão, fez um joguete, né? um procedimento para ver em que nível estava o coração dos seus irmãos. Ele perguntou assim, quantos são vocês? Nosso pai, ele tem 12 filhos, mas aqui tem 10, não, um ficou com ele, o outro é morto. Olha o duro da história, esse que disseram que está morto é ele. E ele então diz assim, pois bem, então eu só vendo mais produto para vocês se vocês trouxerem o outro. Só que o outro, ele também tinha ciência que era irmão legítimo de pai e de mãe dele. Ele não tinha conhecido. Ele sabia que o morto não estava morto, eles estavam mentindo. Exato. E eles vão lá com o pai, você vai ver a história, Jacó não quer liberar, não, só tem Benjamim, não vou perder outro filho, não, pai. E ali, se você vê na história, não dá tempo por causa do nosso horário, os irmãos vão começar a prentear, dizendo, pai, não vai acontecer nada com o Benjamim, e se for o caso, eu dou a minha vida, eu fico no lugar dele. Olha como é que a coisa mudou. Aqueles mesmo que iriam e venderam José, agora estavam dispostos a dar a vida por Benjamim. Agora, deixa eu ler um texto aqui, só porque vocês podem entender do filho predileto que a Fernanda falou. Gênesis 37, verso 3. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de manga compridas. Ele amava mais, então botou uma roupa mais bacana, mais elegante. Pra você entender, todo mundo tava de camisa polo, mas José tava de paletó e gravata, todo alinhado. Para uma casa que tem vários irmãos, rapaz. Papai deu algo, mamãe, para ele. Exatamente. Que não me deu. Exatamente. E favoreceu alguém de uma forma como eu gostaria de ser favorecido. E no ambiente de relacionamento é necessário conversar, né? É o texto inicial que a gente leu. Não é verdade? Sim. Eu não gostei do presente que papai me deu ou mamãe, e eu achei que ele preferiu o meu irmão, seria nobre eu chegar a ele e dizer, com educação, com respeito, olha, pai, desculpa, mas eu achei que o senhor preferiu fulano, me deu um presente mais pobrinho, vamos dizer assim, né? Uma qualidade inferior. E, de repente, o pai e a mãe vão chegar e dizer assim, não, querido, na época, nós estávamos com uma condição financeira melhor. Sim. Agora, eu sinto muito que você caiu nessa situação. Eu não estou fazendo isso porque você desmerece, você é desmerecido nessa situação. Olha, né? E a Bíblia não esconde. No mesmo Gênesis 37, 11, diz assim, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Seus irmãos tinham ciúme. Por que José tem aquela roupa bacana, lindona? Esses sentimentos dos conflitos entre Lia e Raquel, entre as criadas, foram se avolumando, passou para os filhos. E os filhos começaram a dizer entre si, imagina, minha mãe é Lia, a mal amada. Mas eu sou filha de Raquel, que Jacó ama.
A outra, e vocês? Tudo filho de Bila, Zipa, mulher escrava, sai fora. Esses conflitos levou a José a ser vendido. Mas era um plano de Deus, a venda, a casa de Potifar, a prisão, conhecer o padeiro e o copeiro, ser levado a primeiro-ministro e, mais do que tudo, fazer a psicologia do perdão ser exercida por José para mudar a história de uma família. Quero te dizer, a psicologia do perdão executada na vida de vocês muda uma família. José fez uma leitura perfeita do que aconteceu. Gerações, né? Ele diz assim, o Senhor me enviou na frente de vocês para poupar a nossa genealogia, para poupar a nossa família. E aí, meu querido, o sonho de José se cumpriu. Quando ele disse que viu os feixes se dobrando, era um propósito divino para salvar a família, não para honrar José. Era um propósito divino, soberano, onde o perdão seria executado como um ato de psicologia, de estudo, de exercício no lar de Jacó, para mudar a história de Jacó. Amém? Vamos voltar lá para o nosso slide, porque o tempo eu vejo voando. Vamos lá, Fernando, fica com você a leitura aí. Agora, pois, não vos entristeçais, Olha aí. nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de... Ilustra perfeitamente o poder do arrependimento e do perdão, e todas as características que envolvem sua execução, mostrando ser possível fazer o restabelecimento de um relacionamento e a volta da comunhão perdida entre pessoas. Gênesis capítulo 37 a 45. Exatamente. Aí eu pergunto, será que você consegue ler igual a José? Davi disse, foi-me bom ser afligido para aprender a sua lei. José está dizendo a mesma coisa. Eu vim na frente, passei por aperto, mas foi o caminho que Deus construiu para salvar a nossa família. Vou fazer uma pergunta a você que está nos acompanhando. Será que a angústia que você passou, o abandono, não foi ele que te trouxe para Jesus? Será que não foi o fato de você ser uma pessoa pobre, humilde, simples, é que lhe fez olhar para Jesus? Porque talvez se você tivesse muito recurso, tivesse um iate, apartamentos, seus olhos estariam no sistema, com mulheres. Ei, irmão, não questione os caminhos de Deus. Ainda que o caminho seja na tormenta, o objetivo maior é o perdão genuíno, é a transformação que dinheiro nenhum pode pagar. Então, aprenda a tirar proveito do vale árido e torne ele um manancial de bênçãos. Aprenda que o caminho que José percorreu da casa de Potifar à prisão, da prisão até ser primeiro-ministro do Egito, preparou para usar a psicologia do perdão. Deus transformou o coração, ele podia ser vingativo, ele podia ter dito, vocês me abandonaram, eu passei fome, eu fiquei 3 anos na prisão, eu vi ratazana, eu passei frio. Não, ele disse, todas essas coisas contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse, o sonho que eu tive dos feixes está se cumprindo. É só você ler o texto que nós te pedimos, são vários capítulos, você vai ver José chegando para o padeiro, revelando um sonho para o copeiro e o padeiro, e dizendo para o copeiro, quando você for restituído, lembra de mim. Ele não lembrou. Mas quando o faraó teve o sonho das vacas magras e das vacas gordas, aí ele disse, conheci um hebreu que revela sonhos. E então o faraó diz, traga ele aqui. Eu imagino José entrando e olhando tudo que está acontecendo, dizendo, o sonho está se cumprindo, o sonho está se cumprindo. E quando ele viu os irmãos na história, que ele chora, né? Na hora que ele se revela, ele chora amargamente com os irmãos. A Bíblia diz que o palácio inteiro ouve o choro dele. É um choro de quem está disposto a perdoar, liberar o perdão, que reconheceu o caminho, que não ficou guardando mágoa, nem angústia, nem vingança. Pelo contrário, falou, não, isso foi um projeto de Deus para recuperar minha casa. Deus poupou a minha vida para restaurar a minha família. Deus me levou pelo caminho da aflição e da angústia para que hoje eu seja um servo de Deus, uma serva de Deus e mude a história da minha casa. Então entenda que a psicologia do perdão não é você que escolhe o caminho, não. O caminho que escolhe é Deus. Ele só espera de você que você reconheça Deus em todos os caminhos, que ele vai endireitar teu caráter. Tantas pessoas reclamam, eu estou passando por isso por quê? Reconheça que Deus está te permitindo passar isso para te fazer uma pessoa melhor. Para de reagir sempre da mesma forma errada. Para de reagir com raiva, com ira, com ciúme, com mágoa.
Escolhe pelo menos uma vez perdoar. Escolhe pelo menos uma vez liberar o perdão e você vai ver como é diferente. Você escolher um novo caminho, um novo plantio, vai colher coisas novas. Entende? Então você me pergunta, por que você botou a Fernanda aqui? Pô, querido, são 23 anos casado. Nesse percurso, guardadas as devidas comparações, teve problema de Raquel com Lia, entendeu? Não é Raquel e Lia, são outras pessoas que estão à nossa volta. Conflitos, ciúmes, brigas, interesses, prisões, entre aspas, não são prisões de grade. Tá certo? E a gente tem que, ao longo desse tempo, usar a psicologia do perdão. Porque se a gente ficar olhando só para a atitude da pessoa, a gente vai guardar raiva, mágoa. Essa pessoa foi mal intencionada, te ajudou tanto, nos abandonou. Não. Nós escolhemos perdoar. Da mesma forma, o relacionamento. Casei com a Fernanda, evidentemente ela com 24, 25 anos. Eu de 29 para 30. Mas nós vivemos um tempo junto, entre namoro e noivado. Somos de família diferente, de estrutura diferente, de ideia diferente, tu tem que se ajustar. Ninguém vai permanecer 23 anos se não houver a psicologia do perdão. Muitas vezes conversando francamente, eu estou errado aqui, você está errado acolá. Quantas vezes eu conto a história pessoal de uma vez ela ficou amanhã fazendo almoço, fazendo uma série de coisas, depois estava cansada, quis dormir, pensando, você não pode nem lavar a louça. Aí a gente vai tentar ajustar, tentar melhorar, aperfeiçoar, ninguém nasceu pronto. E quando você desce um ponto, ela desce um ponto, você vai se ajustando. A psicologia do perdão não é só liberar o perdão, é fazer concessões. É ceder espaços. Isso agrada a ela? Então eu vou fazer. Isso agrada a ele? Então eu vou ceder. Isso é que vai fazer com que a gente vai se aperfeiçoando. Isso serve em qualquer área da vida a dois. Ninguém permanece 23 anos casado. Juntos é mais de 30. Não é isso? Noivado, namoro é 30. Já virou patrimônio tombado. Mas ninguém sobrevive se não usar esse comportamento. Então, por que eu a trouxe? Porque eu não estou falando de uma teoria. Além da gente conhecer os textos bíblicos, tentar ajudar, orientar, há uma prática. E o resultado desse relacionamento, como ela mesma colocou, gerou uma unigênita, né? Uma única. Né? Que é a Rebeca. Que eu sempre digo, né? Defeitos e virtudes são nossos. É a mistura minha e de Fernanda nossa. Deus abençoe a Rebeca e faça com que o Espírito Santo venha a cada dia domá-la, restaurar, porque todos nós somos passíveis de limitações. Entende? Ficou algum slide, filha, para falar? Não? Então, queridos, eu vou deixar assim, como é a nossa última aula, um dever de casa. Olha que tantos deveres eu pedi lá atrás. Pastor, que dever é esse? Capítulo 37, que a gente acabou lendo 45, lê toda a história. Mas por que você não leu pra gente? Porque não dá tempo. Senão a gente vai ficar aqui 3 horas. E aí 3 horas, você não vai ficar 3 horas me ouvindo, né? Só se for pelo poder do Espírito Santo. E tente observar se de repente você não tem comportamentos como Raquel, como Jacó, como Lia, como esses personagens que estão aqui. Você sente ciúme, você manipulou uma situação, você quer conquistar alguma coisa para se corrigir diante de Deus. Né? E saiba que Deus vê tudo. Mas você viu que ele não se mete? Ele vai arrumar uma maneira de corrigir você. Ele vai arrumar um jeito de arrumar esse caráter teu. E eu espero em Deus que você reconheça o caminho. E ele vai endireitar você. Provérbios 3, verso 6. Reconheça Deus em todos os caminhos que ele te leva. E ele vai mudar, recuperar, vai restaurar as tuas veredas, a tua alma. Então me entenda, essa aula que assim a gente aplicou na arte do relacionamento, como eu falei, ó, tem mais aqui, ó, páginas, ó. E aqui a gente fala do perdão, do arrependimento, várias histórias da Bíblia, dando pontos de como agir, de como executar. Mas eu acho que até onde nós fomos, você que está nos acompanhando aí no chat, pergunta a você, e aí? Te ajudou até onde nós fomos em olhar de forma mais clara para o relacionamento, que é uma arte? Porque agir com perdão é uma arte e uma decisão pessoal. Aí eu pergunto, não é mais inocente, né? Ok? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Depois de 12 aulas, você não é mais ignorante. Amém? Então agora você vai ter que arregaçar as mangas, se é que você tem manga aí, né? E começar a exercitar tudo aquilo que a gente estudou. Não acumule sua informação. Ouse praticar. Amém? Tá certo? Eu acho que se eu fosse perguntar, não quero jamais embaraçar a Fernanda, ela durante muito tempo também foi crescendo no ato da psicologia do perdão. Ninguém nasce da parede, né?
nós temos lastros, nós temos família. E nós também temos que ser aperfeiçoados, como foi José, né? Como foi Lia, Raquel, porque no caso dela, sou eu e mais um irmão. No caso dela é ela e mais 2 irmãs, não é certo? E até um determinado tempo ela viveu no conjunto da família. Deixará pai e mãe, unir-se-á. Eu também. Então nós viemos com os costumes de nossa casa. Ela com os dela, eu com os meus. E aí quando juntou, você falou, só love, né? Não. Aí vai. E aí a psicologia do perdão é aplicada para a gente poder ter à disposição o que a Bíblia nos pede. Como ela falou, dentro da visão científica, outros instrumentos são usados, né? As pessoas usam muito o termo, né? Tem que resetar, né? Fazer de novo, começar de novo, apagar tudo. São termos usados dentro de uma visão psicológica. Mas nunca vai ser apagado, né? Não. Como se fosse um machucado, É né? ressignificar, né? É, ressignificar, que eles usam o termo, mas é como se fosse uma ferida, né? Que você precisa tratar, Sim. mas a cicatriz vai ficar ali para você lembrar que você cresceu, que você teve experiência, que você soube lidar com aquilo e vivenciar todo esse processo, né? Então fica o conselho para vocês. Nós estudamos até aqui com você, foram 12 aulas, nós não queremos aqui, né, nos tornar enfadonhos. Peço um favor a você. Você tem o grupo nosso, né, da arte do relacionamento no WhatsApp. Você tem um comentário do vídeo. Poucas são as pessoas que comentam no comentário do vídeo. Eu não estou falando no chat. No comentário. Está te sendo útil? Te acrescentou alguma coisa? Por que você está perguntando isso, pastor? Porque eu não tenho feedback aqui para você entender. Eu estou falando com uma câmera. Eu não estou vendo você. Você não está falando comigo. Eu estou só falando com a câmera o tempo todo. E a única forma de eu saber se aquilo que nós temos trabalhado alcançou o seu coração é você dando um feedback para a gente. Escrevendo no comentário o que você aprendeu, o que te acrescentou. Tá certo? O nosso desejo e oração ao longo de muito tempo em nossa vida é que nós possamos ser útil para que Deus possa acrescentar a outras famílias que não tiveram talvez a oportunidade que eu e a Fernanda tivemos. Nós casamos já no Senhor. A Rebeca nasceu no lar já no Senhor. Muitas famílias que estão aqui nos acompanhando, infelizmente, não teve essa oportunidade. E requer a arte do relacionamento para o aperfeiçoamento ser feito de forma correta. Fernanda, quer comentar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa do que a gente comentou até aqui sobre perdão? Não. Uma história? Somente isso mesmo. Só agradecer aqueles que estiveram conosco, né? Hoje eu apareço aqui, porque geralmente eu contribuo, né? Que estiveram conosco essas 12 aulas, né? Agora pegue todo esse conteúdo e vá praticá-lo. Não seja somente ouvinte, como diz Tiago, né? Mas operoso praticante. Sim. Vá praticar. Com certeza, quando acabar a aula, no dia seguinte, não estou profetizando, são coisas que ocorrem na nossa vida no dia a dia. Alguém vai te ferir e você vai ter a oportunidade de perdoá-la. Dizer, agora eu posso... E praticar coisas novas. Agora eu posso perdoar e vou ver se funciona. Engraçado que quando as pessoas querem melhorar na vida, faz um mestrado, né? Faz um doutorado, faz uma faculdade. Porque você quer prentear, deseja um cargo mais elevado, ganhar mais grana, né? Aí você tolera aulas e mais aulas. E você só aplicando a aula que você consegue passar e almejar, né, o cargo que você queria. Tá aí, meu irmão. Tá diante de você aí uma prova, que é a vida. Tire a nota melhor que possa. Obtenha de Deus a bênção, a graça, para que o Senhor possa alcançar o seu coração e o coração de quem você perdoa. Use as oportunidades que Deus te dá todos os dias para crescer diante dele e modificar o seu caráter. Exatamente. De acordo com a palavra de Deus. Amém? Bom, nós iniciamos lá na primeira aula fazendo uma oração. E a gente vai terminar com uma outra oração. Pedindo a Deus que todo esse percurso que nos levou até aqui possa ser útil a você. Eu não sei, e se você quiser, coloca lá no grupo do WhatsApp. Você tem algum estudo especial que você queira que a gente dê aula na Bíblia? Eu acho que Deus nos deu condição para dar qualquer aula que a Bíblia possa nos pedir. Mas, você fala lá da sua vontade, e daqui, quem sabe, uma semana a gente vai vir com um título novo. Mas, pastor, o senhor comentou sobre as festas, não seria as festas? Vamos ver, está amadurecendo a ideia. Eu gosto de trabalhar muito dentro da necessidade daquele povo que ali se encontra. Tá certo? Deus abençoe. Amém? Mas, pastor, o senhor contou tudo isso, eu descobri que eu tenho um problema. Vou te aconselhar. Procure um homem de Deus, um homem sério, pessoas que entendam o que nós estamos ensinando, que é a saída para você. Às vezes você não consegue sozinho, precisa de um pastor, precisa de uma unção. Você então decida
por uma igreja séria, por uma igreja que é comprometida com a Bíblia. Esquece o nome da igreja. Comprometimento com as Escrituras, porque só a Bíblia e o Espírito Santo pode te libertar. Tá bom? Deixa eu orar por você, pela sua casa, em nome de Jesus. Querido Pai, aqui está ouvindo-nos famílias e lares que podem ter o mesmo problema que houve em Jacó. E o Senhor criou meios para José e seus irmãos serem transformados. A minha oração é para que o Senhor crie meios para que essas famílias sejam transformadas. Eles não podem se acostumar em serem crentes, frequentando uma igreja, vivendo uma vida tosca de rebeldia, de desobediência, de amargura e mágoa. Não, Senhor. Todos eles, eu creio, querem nascer de novo. E as ferramentas que nós entregamos nas mãos de cada um deles, façam-os poder se tornar uma pessoa melhor. Seja um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor ovelha, um melhor líder. Amém. Que o Senhor os abençoe, que esta casa possa ter a oportunidade de reconhecer o Senhor em todos os caminhos, que eu tenho certeza que o Senhor vai endireitar a vereda. Senhor, eu te louvo e entrego tudo nas tuas mãos, que outros possam alcançar, através desse estudo, a mesma coisa que o Senhor nos deu e nos entregou, a cada dia nos aperfeiçoando. É a nossa oração, em nome de Jesus. Espírito Santo, só tu pode conduzir alguém a esse estudo. Eu entrego as tuas mãos, faça conforme desejas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, meu irmão? Minha irmã, obrigado. Acho que sobre esse assunto, aí no chat, é o seu último comentário. Se foi legal para você, se acrescentou, te fez enxergar um pouco melhor as coisas, eu louvo a Deus por isso, tá bom? Até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Shalom.